Olá, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com sua família, esteja presente na sua casa. Nós estamos aqui prontos para te ajudar e a conduzir esses momentos na sua vida, nesse tempo em que nós vamos adorar e servir ao Senhor. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus e nós vamos ouvir a palavra do Senhor para a nossa edificação. Separe esse tempo aí na sua casa para o serviço ao Senhor. É o seu tempo com Deus. Seja bem-vindo à nossa live, culto de hoje, celebração deste momento em que nós vamos conduzir a igreja do Senhor, cada um na sua casa, para um momento de adoração, um momento de comunhão. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Pai, receba a nossa gratidão ao Senhor por termos recursos que fazem com que o teu nome seja exaltado, recursos que promovem de alguma forma o consolo e o conforto dos nossos irmãos que estão em suas casas e não têm condições e não podem sair de casa e se dirigir a um lugar para se reunir em comunidade e em adoração. Que cada um dentro do seu lar nesta noite seja encontrado pelo Senhor como verdadeiros adoradores e que possam expressar nos louvores, nas orações, ali a gratidão ao Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede. A Ti seja dada toda honra, toda glória e todo louvor, porque Tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és aquele que tem o controle de tudo nas mãos e é o único que deve ser adorado, deve ser servido em adoração, em louvor e em honra e em gratidão. Apresentamos-nos diante do Senhor, pedindo a Tua bênção sobre todos aqueles que estão conosco aqui ao vivo, participando deste momento através da rede social, mas também aqueles que vão passar por aqui depois. Que a bênção do Senhor venha sobre cada um deles. E assim nós rogamos, pedimos ao Senhor, nos abençoe, para que sejamos canal de bênção. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Amém. Deus abençoe você, vamos adorar o Senhor. Ministério da Música.
oportunidade de poder adorar o Senhor com essas canções. Eu queria que nesse momento você se lembrasse do que diz a palavra de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Momento para você confessar os seus pecados e saber que Ele é Deus e que por meio de Cristo Jesus, o seu Filho, o seu único Filho, o nosso Senhor, o nosso Salvador, que numa cruz derramou o seu precioso sangue para perdoar os nossos pecados. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, ele diz que havia um escrito de dívida, havia uma promissória que nos era prejudicial, e esta promissória foi cancelada, ela foi paga, porque Cristo Jesus encravou-a na cruz. Ele apagou com o seu precioso sangue meu pecado e o seu pecado. E quando nós confessamos as nossas falhas, os nossos erros, é como se Ele nos desse uma nova oportunidade para não pecar mais e para buscar viver uma vida em conformidade com as Escrituras e em santidade, porque é isso que Deus espera de mim e de você, que sejamos um povo santo, para que o relacionamento dele conosco seja perfeito. Deus se relaciona com a santidade. Mesmo na sua casa, quebrante aí o seu coração nesse momento, peça perdão pelos seus pecados. Nós vamos ouvir uma canção, e essa canção, enquanto você estiver ouvindo, não é para você cantar junto agora, mas é para você aproveitar esse momento e se colocar diante do Senhor e pedir perdão pelas suas falhas, pelos seus pecados. Todos nós pecamos e carecemos da glória do nosso Deus. Momento de confissão, você ora pedindo perdão ao Senhor.
Muito bem. Nosso Deus tem o poder para acalmar nosso coração diante da tempestade, diante das grandes aflições que nos cercam. Este é o Deus que nós servimos, um Deus que não falha, um Deus presente, como diz o salmista, o Deus que está presente, o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Você orou pedindo perdão pelos seus pecados. Eu queria que nós, neste momento, pudéssemos orar por aqueles que estão aflitos, por aqueles que se encontram amargurados, por aqueles cujo coração esteja assim, apertado demais. Talvez você não esteja enfrentando grandes provações, talvez você está aí cumprindo o que está dito aí pela segurança, pela saúde, não é mesmo? Ficando em casa, mas talvez você está tranquilo. Ficar em casa para você talvez tenha sido bom, um tempo para você descansar, um tempo para você não se envolver com tantas outras coisas, mas para muitos esse tempo pode estar sendo um tempo muito difícil, um tempo de angústia, um tempo de tristeza, de temor. Queria que nós orássemos por aqueles que estão assim. Talvez você esteja desse jeito, você ora para você, fala: Senhor, me ajuda, Senhor, olha para mim, Senhor, age em favor. Lembre-se que lá em Israel, quando o povo estava passando por dificuldades, eles clamavam ao Senhor, mas Deus exigia que aquele povo viesse e retornasse ao convívio com Ele novamente. Eu queria pedir a você que, nesse momento, faça seu clamor de intercessão por aqueles que estão sofrendo. Nós temos amigos, conhecidos, que estão enfrentando dificuldades na saúde, pessoas que estão tendo problemas, fora a questão do coronavírus, às vezes problemas com saúde mesmo, outras questões. Nós oramos hoje de manhã pela irmã Celita Loubach, que é a avó do reverendo Irineu, que está hospitalizada. Nós oramos pela família do nosso irmão Lidório e sua esposa Rossana. Hoje nós recebemos uma nova informação de que a família do nosso missionário, ela está com alguns sintomas, pessoas, né, que estão também em casa, que conviviam ali, estão enfrentando sintomas parecidos com o de Ronaldo de Rossana. Então nós devemos orar pela família do nosso irmão missionário Ronaldo Lidório, pedir ao Senhor que derrame sobre eles ali o cuidado. Então, o tempo para você interceder, vamos nos juntar aqui, irmãos, em oração e interceder pela nossa igreja, pelos nossos irmãos mais idosos, por aqueles que estão aflitos, por aqueles que estão sem emprego, por aqueles que já estão sentindo talvez uma necessidade material. E se você é de alguém que esteja passando por esta privação, os nossos irmãos na fé, nossos irmãos em Cristo, por favor, entre em contato com a nossa secretaria durante a semana, e dentro daquilo que nós pudermos, nós queremos ajudar. Quero aqui mais uma vez solicitar, pedir a você que ore em favor dos enfermos da nossa igreja e em favor da família Lidório. Então, um momento aí para você orar, um minutinho para você fazer a sua oração de intercessão através dessa transmissão. Vamos orar e interceder uns pelos outros neste momento. Pai, nesse momento nós nos apresentamos diante do Teu altar,
diante do trono da graça, do trono da graça receberemos favor em tempo oportuno. Lançamos diante do Senhor as nossas orações em favor daqueles que estão aflitos, daqueles que estão temerosos, daqueles que estão enfrentando momentos difíceis, daqueles que estão por privações. Pai, em nome do Senhor Jesus, como irmãos em Cristo, conforme a Tua palavra nos ensina, interceder uns pelos outros. Nesse momento não é uma hora próprio, mas em favor do nosso irmão, do nosso... Ó Deus, estenda o Teu misericórdia, estenda a Tua mão, e ó Deus, derrame sobre as famílias, sobre cada membro desta igreja, sobre os nossos amigos, sobre aqueles que estão enfermos, sobre os que já foram feitos aqui, sobre aqueles assuntos de amigos, vizinhos que talvez pedem uma oração em favor de alguém. Que nesta hora o Teu Espírito Santo traga à memória, ao coração de cada um dos Teus filhos que estão intercedendo, a lembrança daquele pedido de oração que foi feito, de maneira, Senhor, que a Tua igreja esteja neste momento elevando sua voz, o seu coração aos céus, na intercessão, clamando: Deus, entre na provisão do Senhor sobre a vida do Teu povo nesta hora, e derrama da Tua graça, da unção do Teu Espírito, trazendo a Deus cura, trazendo paz, trazendo a Deus segurança, trazendo fé, ministrando sobre eles, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, ministrando consolo sobre aqueles que estão desconsolados, que estão tristes, amargurados, receosos. Deus, derrame da Tua mãos de uma maneira muito especial. Sintam neste momento o favor do Senhor, e sejam ali, Pai, em nome de Jesus, tocados pelo Teu Espírito, e que haja neste momento, nesta hora, paz no coração dos amigos, esperança no coração daqueles que estão entregues a si mesmo, e eles possam olhar para Cristo Jesus, o autor e o consumador da fé, aquele que intercede por nós, o único mediador e o homem. Pai, nesta hora, ouça a oração do Teu povo e responde com favor, com misericórdia. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, porque Tu és o nosso Deus, e o Senhor nos diz a Tua promessa na Tua palavra, que o Senhor jamais iria nos abandonar, e que o Senhor estaria com seus olhos abertos, seus ouvidos atentos à oração e ao clamor da Tua igreja, ao clamor do Teu povo. Então, ó Pai, ouça a oração do Teu povo nesta hora e age com poder e graça. E a Tua palavra nos diz, nós já fomos ensinados, e a todo tempo o Espírito Santo fala conosco, dizendo que agindo Deus, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Portanto, nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos no Senhor, nós temos Jesus Cristo como nosso intercessor, o Teu Espírito Santo que habita em nós, e por isso nós podemos clamar: Abba, Pai, Abba, Pai. Vem em favor do Teu povo, Senhor, e atente para o clamor dos Teus filhos. É a nossa oração que fazemos no precioso e doce nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Vamos lá, nosso tempo para a meditação da palavra. Convido você a abrir as Escrituras Sagradas na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10 até o verso de número 17. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6,
do versículo 10 ao verso de número 17. Nós temos aqui alguns irmãos de outros lugares que estão conosco. Sejam bem-vindos à nossa igreja, presentes aqui virtualmente. Que Deus abençoe sua vida. Nós temos gente lá do Rio Grande do Norte, nós temos gente lá do sul do país, temos pessoas de Minas, pessoas do Espírito Santo. Da Inglaterra. Temos alguém de onde? Da Inglaterra. Quem está aí? Eusilane. Rosilane. Eusilane. Eusilane. Está lá na Europa, está lá na Inglaterra, e Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós vamos agora nos aquietar para ouvirmos a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 6, do verso 10 ao 17. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra todo principado e potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que atuam nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Estai firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aqui, meus amados irmãos, a orientação do apóstolo Paulo para que os cristãos pudessem permanecer firmes, inabaláveis, diante de situações que são situações verdadeiras na vida de um cristão. Paulo começa aqui a palavra introdutória dizendo que a nossa força não está firmada naquilo que nós conseguimos fazer. A nossa força não é gerada pela nossa condição física, nem pela nossa condição mental, porque vivemos num tempo em que os pensamentos positivos é que determinam o final das coisas, e não é bem assim. Não é um pensamento positivo que te faz ganhar, é a sua preparação física que te faz ganhar a corrida, não é verdade? Então preste atenção, o que Paulo está tratando aqui é que a nossa vitória sobre as questões espirituais, sobre a nossa vida, ela precisa estar embasada, fortalecida, não pelo nosso poder, mas pelo poder que vem do próprio Deus. Sejam fortalecidos na força que vem do Senhor, no poder que vem do Senhor. Olha só o verso 10, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A palavra poder é dínamo, que vem a ideia de algo que nada pode resistir à sua força e ao seu poder, e é com esta força e com este poder é que somos fortalecidos no Senhor para nós enfrentarmos as dificuldades e as ciladas e as artimanhas do nosso inimigo, que é Satanás, e os seus demônios, são os seus soldados. Nós estamos envolvidos numa atmosfera espiritual. Todo cristão, todo aquele que é lavado e remido no sangue de Cristo Jesus, aquele que foi alcançado pela graça salvadora do Pai, todo cristão, ele está inserido numa batalha espiritual. E o apóstolo Paulo, ele afirma para nós aqui, que a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta não é uns com os outros,
não é um contra os outros, não é você contra o seu próximo, ainda que o seu próximo seja alguém que tenha pensamentos diferentes de você. A nossa luta não é partidária, a nossa luta não é por questões raciais, a nossa luta é contra as hostes espirituais do mal. Meu amado irmão, como cristãos, nós não podemos permitir que barreiras de separação estejam entre irmãos. Não podemos permitir que seja construído um muro da vergonha, separando o relacionamento entre aqueles que se dizem servos e servas de Deus. Nós não podemos nos degladiar, brigar uns com os outros, porque enquanto nós estamos brigando, e quando eu falo aqui brigar, queridos, eu quero envolver aqui outras questões que envolvem outras denominações. Nas redes sociais nós temos visto às vezes dois pastores, um degladiando com o outro, por questões doutrinárias. A nossa luta, será que ainda não entenderam que a nossa luta não é contra a carne? A nossa luta é contra os principados e potestades de um mundo tenebroso, de um mundo na escuridão. E Paulo está tratando deste assunto, dizendo que nós precisamos estar firmes, fortalecidos no Senhor, para enfrentar o dia mau. Que dia é esse, pastor? O dia mau pode ser amanhã, pode ser todo dia. É o dia em que o diabo vai intentar contra nós, as ciladas vão vir sobre nós. É o tempo em que o cristão pode enfrentar qualquer tribulação, qualquer situação que venha colocar a sua vida ou sua fé em questionamento. Enfrentar o dia mau é algo que eu e você podemos enfrentar a qualquer instante. Nós cantamos um hino do nosso inário que diz assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar. E ele diz na estrofe: vigia e ora, porque num coração pequeno, um temporal, uma tempestade pode estar se formando ali, e vai ser um dia ruim, não é verdade? Quando você não está sintonizado com as coisas ao redor, tudo parece não dar certo, tudo fica sem sabor, fica sem gosto, fica sem cor. Dia mau te faz enxergar o dia de forma ruim. Mas Paulo tem uma dica para nós. Paulo lista aqui 6 equipamentos imprescindíveis para que nós possamos entrar nessa batalha, nesta peleja, com equipamentos certos, com a armadura certa. E Paulo menciona então, logo no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E depois que você vencer tudo, você permaneça inabalável. Paulo fala de algumas coisas, de alguns equipamentos, 6 equipamentos aqui na verdade, para o cristão. Eu e você devemos lançar mão deste equipamento como parte da armadura de Deus. Pastor, eu posso usar só um? Não, irmãos, os 6 estão aqui para compor a armadura. Preste atenção que Paulo não diz assim: tome apenas a couraça da justiça ou o cinturão da paz. Paulo não diz, ou o evangelho da paz. Paulo não diz isso. Paulo diz assim: tome a armadura de Deus. E eu quero lembrar que esta carta é uma das cartas da prisão. Paulo, talvez olhando para um soldado romano que estava ali de sentinela, movido pela ação do Espírito Santo, Paulo registra a armadura de Deus com todos os equipamentos que haviam na armadura de um soldado. E eu quero então trazer aqui para nós estas 6 etapas desta armadura de Deus, rapidinho, para nós entendermos bem. Eu não quero cansar você aí dentro da sua casa, nos seus afazeres. Primeiro lugar, Paulo fala do cinturão da verdade. Mantenha sua Bíblia aberta, Efésios capítulo 6, o verso de número 14, a primeira parte: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cingir era um cinturão,
era algo que estava protegendo ali a parte do ventre do soldado. Permaneceis firmes com o cinturão, trazendo em sua volta a cintura da verdade. Nós precisamos lembrar que Satanás, ele é o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. O cristão cuja vida é controlada pela verdade, ele consegue vencer a Satanás. Ele não pode dar brechas para que a sua vida seja uma vida pautada na mentira. A máscara da mentira um dia vai cair, porque a mentira não pode prevalecer sobre a verdade. Há muitos que usam da mentira para se verem livres de uma situação. Às vezes vão mentir para se dar bem numa questão particular, ou algo que envolva a sua vida, e as pessoas mentem. Elas tentam camuflar a sua vida com mentiras. Mas eu quero dizer para você que toda mentira será exposta, porque a verdade, ela prevalecerá. E se você é um cristão, se você é um servo de Deus, se você é um escolhido do Pai, um remido no Filho, e se o Espírito Santo habita em sua vida, eu quero dizer para você que toda vez que você mente, você está emprestando a sua boca, a sua mente, o sentimento do seu coração, para que Satanás faça uso da sua vida. Então não minta, fale a verdade em todo o tempo, ainda que a verdade possa supostamente lhe trazer algum prejuízo. Fale a verdade, porque quando se fala a verdade, há uma oportunidade para que, ainda que você tenha cometido um erro, há uma oportunidade para que você receba perdão. Agora, quando você mente, você está cavando a própria sepultura, porque o diabo, ele quer fazer com que você saia da presença de Deus. E é justamente o cinturão é que segura as outras armas desta armadura. Olha que coisa interessante. O cinturão é que vai fazer com que as outras partes desta armadura sejam presas. Por exemplo, não sei se você já deve ter visto alguns trabalhadores que precisam subir em alguns lugares. Eles possuem um cinturão e eles precisam de um alicate. Tem um lugar ali para encaixar o alicate. Ele precisa pendurar o seu chapéu de proteção, e ele não tem, ele está preso em algum lugar. Ele tem um lugar que ele vai encaixar aquele chapéu ali, aquele capacete de proteção. E interessante, porque o cinturão, a verdade, ela ela se torna o suporte para todas as outras 5 partes dessa armadura. Então, se você mente, eu quero dizer para você que você está desarmado, porque não há como atrelar nenhuma armadura ou atrelar partes dessa armadura em mentira. Tudo começa com a verdade. Jesus mesmo nos ensina isso. Conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E interessante que Paulo começa dizendo que essa armadura, ela precisa começar com a verdade. Então a mentira não pode fazer parte da nossa história. Amém? Nós precisamos falar a verdade em todo o tempo. Um homem de integridade, com uma consciência limpa, ele pode enfrentar o inimigo frente a frente e sem medo. Agora o mentiroso, ele tem medo, porque uma mentira precisa ser sustentada por outra mentira. E aí um texto bíblico diz que um abismo chama o outro abismo. E o mentiroso, ele sempre tem que estar contando uma mentira para poder se manter oculto. Mas um dia a verdade vem à tona. O mentiroso está com seus dias contados, e a mão de Deus e os olhos de Deus se manifestarão com justiça sobre todo aquele que pratica a mentira. Segunda arma
que Paulo nos chama a usar. A primeira é o cinto da verdade, aonde as outras partes vão complementar essa armadura. Segunda parte do verso 14, a parte B, Paulo diz assim: vestindo-vos da couraça da justiça. Paulo fala sobre couraça. O que é esta couraça da justiça? Couraça é uma peça da armadura que é feita de metal e cobria o guerreiro do pescoço até o peito. Era onde aqui protegia o coração e os órgãos vitais. Era mais protegido. E essa parte da armadura, esse é um símbolo da justiça que o crente tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, como também o caráter justo que o crente exerce na sua vida diária. Couraça representa a justiça de Cristo que está sobre nós. Ninguém pode nos abater. Nós estamos guardados em Cristo Jesus, amém? Mas também a couraça representa a vida devota, uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida santa, uma vida de retidão moral. Sem a justiça de Cristo, a santidade pessoal, não haveria defesa contra as acusações de Satanás. Sem a justiça de Cristo e a santidade pessoal, nós seríamos alvos completamente indefesos contra as acusações de Satanás. Mas quando o nosso acusador, quando a sua acusação vem sobre nós, ele encontra em nós a justiça de Cristo que foi imputada a nós, conforme o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 34. A nossa justiça, ela está posicionada em Cristo Jesus. E é por causa de Cristo Jesus que a minha conduta, a sua conduta, a nossa vida, a nossa santidade, a nossa retidão moral, ela começa a ser lapidada por meio de Cristo Jesus. O que é essa retidão moral, querido? É quando você deixa de fazer as coisas que o mundo tem feito e você faz diferente. É quando a sua vida está pautada numa justiça não humana, mas na justiça de Deus, mediante Cristo Jesus. É termos o caráter de Cristo em nós. Perceberam como que essa armadura, ela se junta, vai se juntando as peças, a fim de que nós estejamos protegidos? Nós falamos a verdade, e uma vez que temos a verdade, nós temos a garantia de que estamos sendo guardados na justiça que foi feita por meio de Cristo Jesus. O diabo não pode nos acusar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Se andamos em Cristo Jesus, nós desejamos viver uma vida em retidão. O apóstolo Paulo, ele vai mencionar em uma de suas cartas que nós não devemos deixar nenhuma brecha, a fim de que nós sejamos irrepreensíveis perante ele. Paulo escreve aqui na carta aos Efésios, quando ele menciona no versículo 4 do capítulo 1, que o Pai nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Irrepreensível é aquele que anda de forma tão correta e tem buscado viver a vontade de Deus, que Ele não há como alguém acusá-lo. Não significa que você não possa tropeçar, mas significa que a sua conduta diante dos homens tem sido uma conduta que tem se esmerado em refletir o caráter e a personalidade de Cristo Jesus através do seu viver. Eu creio que esta é uma das coisas que o Senhor Jesus espera de todos nós como cristãos, que a nossa conduta seja uma conduta que lhe traga grande alegria. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e vai ficar satisfeito. Jesus precisa olhar para mim e para você e ter alegria de ver que a nossa conduta tem espelhado os mandamentos do Pai. Nós temos procurado viver debaixo desta orientação, tendo como nosso escudo a justiça de Cristo, a couraça da justiça que nos foi imputada por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Terceiro lugar, Paulo fala do calçado
do Evangelho, calçando os pés com a preparação ou com a disposição do Evangelho da paz. Interessante aqui, lembra que no início disse que Paulo olhava para um soldado romano. Talvez esta fosse ali a figura que estava diante do apóstolo Paulo, mas talvez que pensemos que não tivesse nenhum soldado ali. Paulo, ele tinha em sua mente claramente qual era a armadura de um soldado, porque Paulo ele lidava com essas pessoas antes da sua conversão. Então era ele que expedia a ordem para que os cristãos fossem tirados de dentro de casa, levados para as praças e serem açoitados. Quem fazia isso eram os guardas, eram os soldados romanos. Então Paulo conhecia bem. Interessante que quando Paulo fala que nós devemos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz, Paulo estava olhando, talvez e se lembrando de que os soldados romanos, eles usavam uma sandália com cravos na sola, para lhes dar segurança e agilidade na caminhada e na corrida por lugares escarpados, lugares em que ofereciam talvez um risco de escorregar. Aí você fala assim: pastor, não entendi, como assim sandálias com cravos nas solas? Quem já viu um jogador de futebol, num tempo, mais antigamente, a gente que era menino, os homens, nós usávamos um sapato para ir para a escola, para jogar bola, chamava-se quichute, e por baixo daquele sapato, acho que aquilo era feito até de borracha de caminhão, havia umas travinhas ali. Era, para você ter uma ideia, aquelas travas do quichute, elas quando batiam na canela de alguém doía. Só que as dos soldados romanos eram pregos, eram cravos, batidos de cima para baixo, de maneira que quando eles pisavam num terreno, eles tinham aderência para não escorregar. Preste atenção, o que Paulo está dizendo aqui é que eu e você precisamos estar calçados com o Evangelho da paz, se nós quisermos ficar firmes e de pé diante das lutas que nós temos enfrentado. Precisamos estar calçados com o Evangelho que nos dá a paz que Deus nos prometeu, a paz com Deus e a paz com o nosso próximo, para que nós permaneçamos de pé diante desta batalha. Precisamos ter os nossos pés velozes para anunciar o Evangelho da paz àqueles que estão perdidos, conforme relata Isaías capítulo 52, versículo 7. O diabo, ele declara uma guerra para destruir os homens, mas nós somos os embaixadores do Evangelho da paz, o Evangelho que o próprio Jesus anunciou, a palavra de Deus. Eu e você precisamos ter firmeza no Evangelho, nós precisamos ter firmeza nos nossos passos. Nós não podemos titubear aqui e ali, ou uma hora em pé, outra hora no chão. O cristão, ele se mantém de pé diante das adversidades, diante do dia mau. Ele não cai com os problemas, mas ele permanece firme, porque ele foi forjado pelo Evangelho do Senhor Jesus, o Evangelho da paz. Eu e você não somos agentes de guerra, nós somos agentes da paz e anunciamos a paz do Senhor, a fim de que o mundo seja alcançado pela paz que Jesus e somente Ele pode nos dar. Evangelho da paz. Em quarto lugar, Paulo fala sobre o escudo da fé. E Paulo menciona no versículo de número 16, que é o escudo da fé. Ele diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos, não é alguns, são todos os dardos inflamados do maligno. Paulo está dizendo para nós, meus amados irmãos, que este escudo, que é a nossa fé, tem o poder para apagar os dardos inflamados do maligno. Este escudo, talvez que Paulo menciona aqui, era um escudo que media aproximadamente 1,60 m de altura, por cerca de 70 centímetros de largura. Podemos talvez dizer que seria algo semelhante a esta altura aqui, ou talvez na altura aqui do nosso púlpito móvel, talvez com essa distância um pouco mais, 70 centímetros de largura, 1,60 m de altura.
com esse escudo, ele era revestido, colocado ali uma proteção, uma pele de animal, provavelmente uma pele de cordeiro, e esta pele era então bem encharcada com água na hora da batalha, na hora da luta, porque alguns inimigos, eles possuíam flechas inflamadas, e eles então colocavam ali um pouco de piche, talvez um outro material inflamável, e eles lançavam esses dardos inflamados para destruir o caminho dos soldados que estavam indo para a batalha. Esses dardos, quando acertavam o soldado, ele não só feria, mas ele queimava também, gerando grande dor e algumas vezes até mesmo a morte. Esses dardos lançados do inimigo contra os soldados que andavam lado a lado um do outro. Agora já pensou se fosse assim? Olha, eu não luto com o Zezinho não, viu? Se o Zezinho vai do meu lado, ele vai na frente, eu vou atrás. Não, eles iam juntos. Por isso que Paulo fala assim, a nossa luta não é um contra o outro, porque se a gente estiver separado, a gente deu brecha para o inimigo entrar. Assim, é um do lado do outro, e você levanta o seu escudo, de tal maneira que ele te protege, e ele protege o que está do seu lado, e assim a gente faz uma barreira contra esses dardos, e quando o dardo inflamava, chegava, ele batia no escudo, ele encontrava ali a resistência da água, que apagava esse dardo. Paulo está usando esta figura de linguagem para dizer para mim e para você, que nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno pela fé. Eles podem até mesmo ser lançados contra nós, mas pela fé nós venceremos e vamos apagar todos esses dardos. Alguns dardos inflamados que o maligno joga contra nós, a dúvida. Às vezes ficamos duvidosos daquilo que Deus pode fazer por nós. Talvez a cobiça. Às vezes nós olhamos para o outro e falamos assim, o outro que tem a família boa, é o outro que tem um emprego melhor, é o outro que mora numa casa legal, é o outro que tem os filhos direitinho, e a gente pode até pensar que não, mas às vezes você começa a olhar e você, como que eu queria ter aquela família, como que eu queria que os meus filhos fossem desse jeito, como que eu queria ter a casa que a fulana de tal tem, como que eu queria ter esse emprego, minha vida seria muito melhor. Você está cobiçando. E são dados inflamados, você precisa quebrar esses dados, porque quando nós cremos, nós temos a fé, nós entendemos que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Às vezes apagar os dados inflamados da vaidade, às vezes nós somos vaidosos, às vezes achamos que estamos no melhor lugar, que a melhor igreja é só a nossa, nós achamos que nós somos os bons, às vezes nós nos achamos assim, perfeitos demais. Vaidade, isso é um dado inflamado que o maligno tem jogado sobre o povo cristão, e muitos, por não estarem revestidos com a armadura de Deus, estão sendo alvejados, estão sendo feridos, e não se deram conta de que é um ferimento para a morte. A inveja. Essa semana o Senhor me deu um sermão sobre a inveja. Como tirar a inveja do nosso coração? Como não ser influenciado pela inveja? Com a graça de Deus, numa oportunidade nós vamos estudar isso juntos. Mas a inveja é um dado inflamado que precisa ser banido de nós, ele precisa ser apagado pela fé. Porque a inveja nos faz olhar para o outro e ficarmos invejosos. Cobiçar é você querer ter do outro. Inveja é quando você olha para o outro, vê o outro sendo abençoado e você fala assim, ele não merecia. Você está invejoso. Você está dizendo que as bênçãos que ele recebeu não deveria ter recebido. O apóstolo Paulo, ele diz para nós que os dardos inflamados do maligno, eles não podem jamais nos atingir quando nós estamos embraçados com o escudo da fé. Nós precisamos, meus amados irmãos, em todo o tempo, crer que o nosso Deus tem nos dado aquilo que nós precisamos, que se Ele nos deu a fé é a fé que vence o mundo, é a vitória que vence o nosso inimigo,
diz o apóstolo Pedro, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo vive pela fé. Quinto lugar, Paulo fala do capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Versículo de número 17. Capacete da salvação. Muitas vezes nós achamos que Satanás, ele só virá contra nós. Ele só vai armar situações para nós cairmos em pecado, para nós praticarmos algo que seja fora da palavra de Deus. Verdade, ele vai tentar fazer isso, mas muitas vezes Satanás nos ataca aqui, olha, na nossa mente. Às vezes ele joga pensamentos aqui para nós pensarmos. Foi exatamente com essa estratégia que Satanás investiu, pela qual ele derrotou os nossos primeiros pais lá no Éden. Eva estava ali e ele começou a falar à mente dela, falando que ela deveria fazer, que ela deveria tocar naquela fruta, que ela deveria comer. E ele levou, fez com que ela pensasse que aquilo que ela estava ouvindo era de fato a verdade. Satanás, ele tem agido muito na mente das pessoas. Pessoas ficam deprimidas porque às vezes dão mais ouvido àquilo que o diabo tem dito do que aquilo que a palavra de Deus tem revelado para nós. Meus amados irmãos, uma peça da armadura que não pode faltar é justamente este capacete da salvação sobre nós. Porque uma mente controlada por Deus é uma mente que está protegida, é uma mente que nos faz estar firmes no Senhor e a não ceder às propostas sedutoras que o diabo tem apresentado de maneira muito fácil para nós. O cristão que não traz na sua mente, o apóstolo Paulo fala isso quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, se não me falha aqui a memória, no versículo de número 8, Paulo vai dizer aos Filipenses que a nossa mente precisa estar ocupada com aquilo que é saudável, com aquilo que é bom, com aquilo que é justo, com aquilo que é do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo o que é puro, tudo o que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, deve ser isso que deve ocupar o nosso pensamento. Sabe, meus irmãos, é ficar com a mente voltada para as Escrituras Sagradas, é para você buscar no Senhor o entendimento, é ler todos os dias as Escrituras, pensar desta palavra, um versículo para a sua meditação, é viver o tempo todo. Agora tem cristão que levanta de manhã, já levanta com um praguejar na boca, já levanta sem fazer uma oração, sem fazer uma leitura das Escrituras, não enche a sua mente com aquilo que é de Deus, fica com a mente vazia. E o que diz o ditado que você conhece muito bem? Que mente vazia é o quê? Oficina do diabo. Então quando Paulo fala o capacete da salvação, Paulo está dizendo assim: ei, preste atenção, você foi chamado, foi escolhido, você foi salvo, deleite-se nas promessas do Senhor, deleite-se naquilo que Ele tem preparado para você, lembre-se das promessas que Deus tem feito, preencha a sua mente, deixa Deus controlar os seus pensamentos, deixa o Senhor te inundar com as palavras e com as bênçãos que Ele tem prometido. Faça com que a sua mente esteja continuamente diante do Senhor. O próprio Senhor Jesus, registrado nos Evangelhos, Ele diz que nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. A nossa mente precisa estar consciente dessa busca, da presença do Senhor. O crente, ele deve estudar a Bíblia, buscando nela a instrução para colocar em prática no seu coração, mas também na meditação, na lembrança desta palavra todos os dias. O salmista, no Salmo 119, ele diz assim: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Aí fala assim: é no coração ou é na mente, pastor? Eu quero dizer para você que aquilo que está no seu coração é o que está na sua mente.
Amém? Vamos lá. Sexta e última palavra. Paulo diz que, em sexto lugar, que a última, não a menos importante, mas a última parte desta armadura é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é a arma com que nós atacamos. Esta espada é a palavra de Deus. Nós vencemos os ataques do diabo, nós triunfamos sobre ele por meio da palavra de Deus. É pela palavra de Deus que os cativos são libertos, é pela poderosa palavra de Deus, que é viva e eficaz, que são discernidos os propósitos e os pensamentos do nosso coração. Moisés quis libertar os israelitas com a espada na mão, fracassou, mas quando ele usou a espada do Espírito, o povo foi liberto. Pedro quis defender Jesus com a espada na mão e cortou a orelha de Malco, mas quando Pedro desembanhou a espada do Espírito e pregou, multidões renderam-se aos pés do Senhor Jesus. Cristo venceu Satanás no deserto, não com uma espada, mas com a espada do Espírito, a palavra de Deus. Paulo pregou o Evangelho, plantou igrejas, fazendo com que vidas se rendessem diante do Senhor, mas ele não usou força, mas usou a espada do Espírito, pregando com intrepidez a palavra da verdade. A Bíblia, ela nos afasta do pecado, ou o pecado vai nos afastar da Bíblia. Infelizmente, há muitos crentes descomprometidos com a palavra de Deus nos nossos dias. Há muitos crentes sem poder espiritual para enfrentar as hostes malignas. Mas eu quero encorajar você a virar essa história e a se tornar um crente revestido com a armadura de Deus, um crente que esteja totalmente preparado para enfrentar o dia mau, e que você esteja vestido da armadura, tendo, pois, a sua vida confirmada ou adornada com o cinto da verdade, com a couraça da justiça, com as sandálias do evangelho da paz, com o escudo da fé, com o capacete da salvação e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E que com a palavra de Deus você vença as suas tribulações, as suas lutas, as suas guerras e, acima de tudo, vença o inimigo das nossas almas, que muitas vezes tem tentado tirar os nossos olhos daqui e colocar os nossos olhos sobre os nossos problemas. Que o Senhor te dê graça, que o Senhor te faça mais que vencedor e que você vença, que você supere a dificuldade, tendo a armadura de Deus como instrumentos presentes na sua vida todos os dias. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Nós temos aqui algumas coisas aqui para informar. Eu estou sendo dito aqui que eu preciso conferir. Ok? Muito bem. Nós temos aqui uma pessoa que está nos assistindo aí. Não sei se ainda está conosco, mas vai um abraço a si mesmo, né? A Arislene, Deus abençoe sua vida, viu? E que você tenha recebido do Senhor uma porção da palavra hoje para te instruir e para te abençoar. Desejo a você que está conosco até agora as bênçãos do Senhor. Você tenha uma noite de paz e que esta semana você busque em todo o tempo, de segunda a segunda, sem falhar um dia sequer, a presença do Senhor, lendo as Escrituras, tirando o tempo para orar, tirando o tempo para se consagrar ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Receba nesse momento a bênção do Senhor sobre sua vida. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra e suplicar ao Espírito Santo que o Senhor aplique a palavra sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a minha vida, a vida daqueles que ouviram hoje e os que vão ouvir depois. Que esta palavra não volte vazia, em momento algum, e que permaneçamos firmes no Senhor, tendo a certeza de que somos mais que vencedores diante das nossas lutas e tribulações. Rogo neste momento a bênção do Senhor, mais uma vez, sobre aqueles que estão enfermos,
sobre aqueles que estão enlutados, sobre aqueles que estão sem esperança. Que o Senhor, nesta semana, mova os céus, mova, ó Pai, em favor destes, para que eles percebam o teu cuidado e o teu favor bem presente ali. Que não seja algo, eu ouvi dizer que Deus faz, mas eles possam experimentar este cuidado do Senhor fisicamente, ali no seu dia a dia, sabendo que o Senhor está ali cuidando e ajudando a vencer as dificuldades. Pai, eu rogo as bênçãos sobre a tua igreja, sobre a segunda igreja, sobre os nossos irmãos mais velhos. Guarda, ó Deus, os nossos anciãos, protege, livra-os, ó Deus, do mal. Dai-nos a alegria de um dia retornarmos aqui e nos congregarmos novamente como igreja, reunida num culto solene para adorar e bendizer o teu nome, juntando assim as nossas vozes, as nossas emoções, o nosso calor humano para te servir e para te adorar. Te louvamos e entregamos tudo aqui diante do Senhor como oferta de gratidão do nosso coração. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão, o consolo, a bênção do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre vós permaneça até o dia de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até quinta-feira, com a graça de Deus, às 19h30, um estudo bíblico para aquecer o nosso coração. Uma boa noite, um bom descanso.